Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje nós vamos estudar sobre migrações. Vamos então à nossa aula. Para falar um pouco de migrações, eu trouxe na tela uma imagem. Essa imagem vai representar muito bem o tema da nossa aula de hoje. Ela representa aí um grupo de pessoas se deslocando em um determinado local. E o interessante é frisar que, ao fundo, nós temos o que seria aí a representação do mapa mundi ou do planisfério terrestre. Pessoal, mas vamos então aí a uma pergunta. O que é migração? Vamos responder? É o movimento ou deslocamento de pessoas e populações pela superfície terrestre. Interessante frisar que ela está justamente destacada em negrito, tá? Porque mostra aí o deslocamento, a saída dessa população sobre a superfície terrestre. As migrações, elas podem ocorrer de forma temporária ou permanente, e ela pode envolver uma série de fatores. Vamos então aos principais fatores? Ela pode envolver fatores econômicos, sociais, culturais e até mesmo fatores naturais. Agora, para falar um pouco sobre os tipos de migrações temporárias e permanentes, eu trouxe um esquema aqui no texto e eu quero que vocês observem junto comigo. Temos tipos de migrações. O que seria uma migração definitiva, professora? Acontece quando as pessoas passam a residir permanentemente no local para onde migraram. Já a migração temporária acontece quando um grupo de migrantes reside apenas por um período pré-determinado no local para o qual migraram. Pessoal, isso é muito fácil porque o próprio nome já diz: migração permanente, migração temporária, tá? Eu trouxe aqui também para vocês, no nosso slide, um tipo de migração que ela ocorre dentro do mesmo país e ela pode ser chamada de migração interna. A migração interna, ela pode ser de várias formas. Vamos então aqui aprender algumas? Olha que interessante. A migração interregional. O que é a migração interregional? Quando ela ocorre entre regiões. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu resido na cidade de Rio Branco, Acre, tá? E pretendo migrar para a cidade de São Paulo. Rio Branco, Acre, está localizado na região norte. Já a cidade de São Paulo, capital, está localizada na região sudeste. Se eu migro da região norte para a região sudeste, logo eu fiz o que a gente chama de migração interregional, ou seja, eu migrei de uma região para outra. E a migração intrarregional, que é a próxima? É uma migração que ocorre dentro da mesma região. Então, se eu resido em Rio Branco, Acre, e decido migrar para Porto Velho, Rondônia. Ambos ficam dentro da mesma região norte. Logo, eu fiz o que a gente chama de migração intrarregional, ou seja, dentro da mesma região. Temos também a migração interestadual. É quando você migra, tá, de um estado para outro, ou seja, é uma migração entre os estados. É o exemplo que eu acabei de dar. Acre e Rondônia são estados diferentes, quer dizer que você fez uma migração interestadual. Temos também o exemplo de migração intraestadual, é aquela migração que ocorre dentro do mesmo estado. Vamos pegar um exemplo. Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Se você migra de um município para outro dentro do mesmo estado, logo você fez uma imigração intraestadual. Temos também um fenômeno muito caracterizado que aconteceu aqui no Brasil, que ocorreu aqui no Brasil, que foi o êxodo rural. E o que é o êxodo rural, professora? É a saída, é o deslocamento da população, que sai do campo para viver na cidade. Temos também aí a migração urbano-urbano, que é de uma cidade para outra. Uma migração que tem um nome aí um pouco complicado, que muitas vezes nas avaliações o aluno pode acontecer aí do aluno esquecer, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é migração de transumância ou sazonal, que envolve as estações do ano, tá, pessoal? Então, quando você ouvir falar em transumância ou sazonal, vai envolver justamente as estações do ano. É uma dica que a gente sempre
utiliza. O nomandismo, eu acho que vocês já sabem, que é aquelas pessoas que buscam aí, que migram de acordo com a busca de alimento ou até mesmo abrigo. E a migração pendular ou diária, é aquela migração do trabalho para casa. Para os meus alunos, quando a gente fala de migração pendular, eu sempre utilizo o exemplo do relógio, ou seja, o pêndulo do relógio. Ele vai e ele volta no final do dia, ou seja, você fez uma migração pendular. Muitas vezes você reside, por exemplo, em Rio Branco, mas trabalha na cidade do Bujari. Logo, se você mora em Rio Branco, vai para o Bujari todos os dias trabalhar e volta no final do dia, você fez uma migração pendular. Lembra do pêndulo do relógio? Você saiu pela manhã, mas voltou no final do dia. Fica a dica. E aqui nós temos um esqueminha, alguns desenhos do que pode representar cada uma dessas migrações, tá? E que elas são de suma importância para o estudo aí das questões que a gente vai desenvolver sobre o Enem daqui a pouco, ok? Bem, pessoal, eu vou falar um pouco também do êxodo rural. Trouxe aqui uma imagem para a gente trazer, para a gente trabalhar um pouco mais do êxodo rural. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha a imagem, o que mostra. A pessoa ela está indicando aí, a gente tem uma família e a imagem está indicando que essa família está saindo muitas vezes do campo. Por que, professora, ela está saindo do campo? Porque ao fundo a gente pode observar algumas máquinas. Olha que interessante. A gente percebe então a saída dessa família, utilizando aí, sei lá, né, uma sacola para carregar alguns objetos, alguma coisa. Então, isso está representando aí o deslocamento, está representando a saída dessas pessoas. É importante falar que o êxodo rural é a migração em massa do campo para as cidades, e esse fenômeno ocorreu no país principalmente entre as décadas de 50 a 70, pois foi nesse período que a nossa nação começou aí o processo chamado de industrialização. Dessa forma, as cidades passaram a ser o grande atrativo populacional. É importante falar que a imagem ela traz justamente uma crítica. A imagem faz essa crítica de que a industrialização também chegou no campo. Por quê? Porque ao fundo da imagem tem a máquina. Tem uma máquina que parece aí um trator. Quer dizer que faltava emprego no campo e a população teve que migrar do campo para a cidade. Bem, pessoal, eu acho que ficou bem esclarecida a nossa aula de hoje. Falamos sobre migrações, falamos sobre o êxodo rural, falamos sobre os tipos de migrações e agora nós vamos analisar algumas questões do Enem. Vamos então à nossa primeira questão? Olha só, essa questão é do ano de 2019 e nós vamos fazer a leitura dela. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. É de Chico Buarque e nós temos o seguinte comando na questão, que é a característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Ou seja, que aspecto demográfico está sendo destacado aqui nesse texto? Letra A, seria uma migração interna? B, uma população relativa? C, será que o texto está falando sobre expectativa de vida? Ou D, será que o texto está falando sobre taxa de mortalidade? Ou letra E, será que o texto está falando sobre o índice de fecundidade? Pessoal, olha que interessante. A questão, logo aqui em cima no texto, ela mostra vários estados. Olha só, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, e ele vai falando, né? Cita também aí a Bahia. Nesse caso, a característica descrita é de uma migração interna. Quer dizer que a família dessa pessoa passou aí por diversos estados. Olha que interessante, então a resposta é: estamos vendo aqui um exemplo do que é uma migração interna. Mas por que, professor, uma migração interna? Ele não cita, por exemplo, um outro país. Todos os estados estão aí dentro do Brasil. Quer dizer que o tipo de migração foi interna.
ok? Vamos então à próxima questão do ano de 2013, tá? Também uma questão do Enem. E novamente um texto para analisarmos. Vamos então começar. Foi lento o processo de transferência da população para as cidades, pois durante séculos o Brasil foi um país agrário. Foi necessário mais de um século, abre parênteses, século XVIII a século XIX, para que a urbanização brasileira atingisse a maturidade, e mais um século para que assumisse as características atuais. Ok? Vamos então ao comando da questão. A dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo. Olha só, letra A, migração intrarregional? Será que o texto está falando de uma migração intrarregional? Letra B, o texto está falando de uma migração pendular? Opção C, transhumância. Opção D, êxodo rural. Ou opção E, nomadismo. Professor, agora eu estou com dúvida. A dúvida é justamente o seguinte, pessoal, logo no início. Foi lento o processo de transferência da população para as cidades. Ou seja, onde que essa população vivia antes, se ela está indo em direção às cidades, ela residia no campo. Pronto. Olha que interessante, pessoal. Também, o Brasil foi um país agrário, ou seja, passado. Por que que o Brasil era um país agrário, professora? Porque maior parte da sua população, antes do processo de urbanização, maior parte da sua população vivia no campo. E toda atividade econômica também era desenvolvida no campo. Por isso que ele diz que o Brasil era um país agrário. Ok? Então, agora ficou bem fácil a gente observar a resposta correta, porque ele diz, foi necessário mais de um século para que o quê? A urbanização. A palavra-chave aqui é a urbanização brasileira acontecesse. Logo, qual é a resposta correta? Êxodo rural. O texto está se referindo ao processo de êxodo rural, ao tipo de migração em que a pessoa sai do campo em direção à cidade. Ok? Pessoal, então nós vamos para a última questão. Essa daqui, ela é do ano de 2012, também do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E ela a gente vai ter que fazer uma leitura, tá? É uma letra de uma música e eu quero que vocês leiam aí junto comigo. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Ou seja, essa pessoa que está escrevendo a letra da música, ela fez uma migração. Agora vamos ao comando da questão, tá? Lembrando que é uma composição aí do Cordovil com Luiz Gonzaga. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a letra A, valorização das características naturais do sertão nordestino. Será que ele está caracterizando, será que ele está trazendo as características naturais do sertão? B, será que a letra da música está fazendo uma denúncia da precariedade social provocada pela seca? Opção C, a experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Opção D, profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. Ou opção E, discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos. Pessoal, para entender melhor essa questão e chegarmos à resposta, a gente vai observar o seguinte, a letra diz, minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz, tá? Ele diz que guarda as recordações das terras por onde ele passou, né, das terras onde eu passei, andando pelos sertões. Ele não faz anúncio à seca, ele não faz uma crítica, tá? E ele fala dos amigos que lá deixei. Ou seja, ele está cantando a experiência de deslocamento vivenciada por um migrante. Essa é a resposta correta, pessoal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre migrações. Vou deixar com vocês aqui a fonte, as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.